Hoje, 3 de maio, dia do sertanejo. Coisa boa. Um dia simbólico, um dia significativo para discutirmos essa figura tão emblemática, tão importante para o Brasil. O sertanejo, o homem do interior. Edinaldo, bom dia para você, bom dia para o André. Bom dia. Sejam bem-vindos, tá bom? Muito obrigado. Vamos levar um pouquinho de conhecimento aos nossos conterrâneos sertanejos aqui, falar de estereótipos, né, que do sertão ainda no século XXI. A gente estava comentando em off aqui, né? Eu queria logo que vocês falassem, né? O que é o estereótipos, né? O que são estereótipos sertanejos ainda nesse século XXI? Bom, inicialmente, né, como o Edinaldo lembrou, e você também, Ranilson, hoje é dia do sertanejo. E aí muitas pessoas, né, desconhecem a data e principalmente a origem. Não tava lembrado não, viu? Tava não. E a origem, né? Por que 3 de maio, né? A origem se dá lá nos anos 60, em 1964, que muitos nordestinos, né, iam pro Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, os romeiros, né? E aí o pessoal da região, né? Os homens do interior, de um modo geral, né? Isso, não só do Nordeste, né? Do interior. Do Centro-Oeste também. Isso. Iam para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e lá, né, o pessoal da região, principalmente da Rádio Aparecida, eles ficavam curiosos, né? Com a tamanha devoção de homens do interior, de pessoas do interior, em relação à Nossa Senhora Aparecida. E aí, na época, né, surge então a ideia de se criar o Dia do Sertanejo. Lembrando que sertanejo não se refere apenas ao homem nordestino. Sim. O sertanejo se refere ao homem do interior, de qualquer local do interior do Brasil. Né? E aí se escolheu a data 3 de maio. Porque todos os estados têm o seu interior, né? Isso. Confere? Confere. Tá certo? Isso. E vamos falar um pouquinho sobre, agora sim, o que é estereótipos sertanejos, né? Isso. E aí ainda nesse século XXI. Em pleno século XXI. Em pleno, né? Em pleno século XXI, quando nós ainda digitamos na tela do nosso celular ou do computador informações, no qual eu venho a buscar na internet, no espaço virtual, coloco lá sertão, povo sertanejo, o interior do Brasil principalmente, as imagens, principalmente quando diz respeito ao interior do Nordeste, ou seja, o sertão, ainda são imagens e textos que ficaram presas no tempo, cristalizando um sertão lá dos anos 50, 60, anos 80, e pouco é evidenciado o sertão e o sertanejo que presenciou mudanças significativas a partir dos anos 90, principalmente, e no século XXI. Nós iremos falar aqui algumas dessas mudanças, dessas transformações, pegando como locus, né, de tratamento a microrregião do Pajeú. Quantas e quantas mudanças não presenciamos aqui nos últimos 30 anos. Verdade. Né? Eu não vou dizer minha idade, mas já estou aqui na casa dos 40. Tá novo demais. Tá um menino. Desde criança, né, observando atentamente a nossa região, as áreas urbanas, mas também o espaço rural. E uma coisa tem me chamado muita atenção, são as mudanças rápidas que o nosso espaço tem sofrido. No entanto, quando você vai para a internet, ainda é uma imagem de miséria, de pobreza. Então, esse estereótipo, né, de um sertão para fora do sertão e para fora do Nordeste, a ideia de um sertão empobrecido, miserável, isolado. E é exatamente essa nossa preocupação enquanto educadores na área de geografia e na área de história. Professor, seria intencional, será? Não, a questão da internet fazer isso com o sertanejo, não? Seria intencional, porque já deveria ter mudado essa questão, né? Já está trazendo. Eu tiro como exemplo aqui, triunfo é no sertão. Né? No sertãozão aqui, no interior de Pernambuco, no sertãozão aqui, próximo à Serra, na nossa região do sertão. E você estando em Triunfo, você vê uma cidade totalmente diferente, né? Não parece nem sertão. Será que a internet ainda está querendo prender essa questão aí, para que nós fiquemos com esse pensamento na cabeça? É uma boa ideia, né, para refletir, porque assim, essa imagem cristalizada, ela também serve a interesses políticos, né? A interesses políticos que querem, né, vender uma imagem de um sertão ainda pobre e atrasado, né, para defender certas ideologias políticas. É interessante porque assim, se você colocar no Google, né, lá imagens, colocar sertão ou sertanejo, aparece o quê? Uma imagem do sertão, como Edinaldo lembrou, dos anos 50 e 60, ou verdade, seja, a casa lá de taipa, o pessoal pobre, vaqueiro com gibão às vezes, né? Isso, vaqueiro, o gado lá uma pobre, da caru, o chão rachado, os rios secos. Essa é a imagem que o espaço virtual, o espaço mundial, né, que é a internet,
cristaliza sobre o sertão em pleno século XXI. E essa imagem, infelizmente, ela ainda é cristalizada para outras regiões do Brasil. É verdade. Eu comentava com vocês em off aqui que a TV faz muito isso, né? Exatamente. Passou uma novela agora da Globo, acho que foi a última das 6, se eu não esteja enganado, que ela representava, até o nome tinha algo com o sertão. E representava pobreza demais, miséria demais, e chão batido, terra batida, sem água. Inclusive, até quando se fala do cangaço, né? Hoje, né, nós temos, não tem em todo o Brasil, né, grupos armados, assaltantes que invadem bancos e realizam vários assaltos. E como é a nomenclatura que é usada? O novo cangaço. O novo cangaço. O novo cangaço, em referência ao cangaço, né, no sertão nordestino. Inclusive tem uma série, para quem não conhece, no Prime Video. Ela estreou tem uns 2 anos. O nome da série é Cangaço Novo. Sim. Fala sobre o quê? Um bando, né, de pessoas que realizam assaltos em bancos. E se passa onde? No interior do Nordeste, no sertão. E a imagem do sertão que é demonstrada nessa série é a imagem de um sertão cristalizado dos anos 50, anos 60, e se passa em pleno século XXI. É verdade. Deixa eu perguntar aos professores aqui, quais são os estereótipos mais comuns associados ao povo sertanejo? Vamos lá. São alguns. Primeiro, a pobreza. Indiscutivelmente, caracterizado por pessoas mal vestidas, né? O analfabetismo, a falta de conhecimento, a falta de informação, por ser interior, acredita ainda que vivemos isolados aqui, sem contato com o resto do mundo, sem contato com a informação, né? Presos nessa bolha, geograficamente falando. Então, esses são alguns caracteres que de fato ainda são disseminados. Eu fiz uma perguntazinha à inteligência artificial esses dias. Perguntei bem assim, quantas imagens em média, ou em porcentagem, nós temos que repassam uma imagem negativa do sertão e do sertanejo. E a Yaya foi um pouco imprecisa, mas de certa forma nós até mesmo podemos utilizar esse dado, porque de fato há uma certa proximidade, em torno de 70% a 80% das imagens de textos que tratam do sertão e do sertanejo são estereótipos negativos do sertanejo e do sertão. Ou seja, precisamos desconstruir. Inclusive, recentemente foi publicado um livrinho nosso, na verdade um capítulo de um livro. Onde nós tratamos exatamente dessa problemática. Eu na perspectiva mais geográfica, sociológica, e André numa perspectiva mais histórica, né? E aí a gente faz uma metáfora, uma analogia, onde o sertão ele foi cristalizado, petrificado, como se historicamente a Medusa tivesse olhado para o sertão tivesse olhado para a Medusa, e aqui tivesse ocorrido uma petrificação histórica. E aí mais para o final do texto nós dizemos... que não avançasse mais, né? Exato. Uhum. E aí no final do texto nós dizemos o seguinte: precisamos de Perseus. Quem são os Perseus? Aquele que vem a cortar a cabeça da Medusa, né? E que de certa forma pode ser o professor, como nós estamos em sala de aula, é o radialista, é o músico, é o poeta, né? Para que venha de certa forma a desconstruir esse sertão petrificado, né? Quebrar essa maldição, né? Para que de fato seja evidenciado, demonstrado para o resto do Brasil e também para o sertanejo. Até mesmo quando nós perguntamos ao sertanejo qual é a imagem que vem na sua cabeça quando se fala de sertão, veja, para nós que vivemos aqui, a imagem é de miséria, de pobreza, de atraso. Ou seja, não é só para descristalizar, né, de despetrificar para fora do sertão enquanto espaço geográfico, mas também para dentro do próprio sertão. E hoje em dia, a gente comentava em off também, que a gente chega na zona rural hoje em dia, dificilmente uma casa não tem um veículo, um automóvel, uma moto, né? Isso. TV, internet, TV a cabo hoje em dia, né? Isso. Então, para muitos a visão ainda é totalmente pedra, né? Como você falou, né? Petrificou, e para muitos não saiu essa visão, né? Deixa eu envolver a educação aqui nesse assunto. De que forma a educação e a cultura local, né, tem ajudado a quebrar ou reforçar essa questão aí? Então, a educação básica, né, Ednaldo, enquanto professor da educação básica de geografia e eu de história, ela tem um papel de desconstruir isso. Agora a questão é, como é que nós, professores, conseguimos ou podemos desconstruir essa imagem que o próprio sertanejo tem de si?
Né? E aí, né? Inclusive nós temos as redes sociais, a internet, né, e etc, que tem um papel positivo, mas também tem um papel negativo de muitas vezes cristalizar essa imagem sobre o sertão. Então, enquanto professores, enquanto educadores, né, que nós estamos em sala de aula, a ideia seria o quê? Desconstruir. Desconstruir através de que forma? Mostrando o exemplo da história local. Nós escrevemos no texto as transformações que nós vivenciamos aqui na microrregião do Pajeú nos últimos 30 anos. E aí essas transformações aconteceram a nível local, mas também aconteceram em outros sertões pelo Brasil afora, né? Chegada da tecnologia, universidades, ampliação do ensino superior, né? Melhoria nos índices da educação básica a nível fundamental, a nível médio. Então eu acho que inicialmente a desconstrução na educação é parte da nossa história local, mostrar a partir dos nossos exemplos como ocorreram mudanças no sertão aqui na microrregião do Pajeú. Até porque, só para colaborar aqui com a resposta do amigo André, até mesmo porque quem escreve sobre o sertão e o sertanejo, que vem nos livros didáticos, por exemplo, não são nordestinos, não são sertanejos, são escritores do sul e do sudeste do país, principalmente. Então a visão que eles têm da nossa região... Será que eles ainda, quando vão escrever, se baseiam muito na internet? No que tá mostrado, no que tá escrito? Com toda certeza, mas também eles se baseiam em experiências pessoais. Quando eu falo experiências pessoais... Mas será que são experiências vividas, né? Não. Oculares? Acho que não. Certamente não. Com certeza, né? Experiências que eu falo no sentido de outras leituras e pessoas que escreveram a respeito do Nordeste. Porque se fosse oculares seria diferente, né? Se fosse e até pode ser experiências pessoais, porque muitos desses escritores, ou muitas pessoas que moram em outras regiões, quando eles vêm pro Nordeste, eles vêm para que locais do Nordeste? Pro litoral, pras praias, e tem essa visão de que o Nordeste, ele tem duas imagens, né? Ou ele é o litoral, afrodisíaco, lindo, ou o oposto, que é o quê? A pobreza, a miséria, o isolamento geográfico. Pode até partir de experiências, mas dessas experiências que não são totalizantes, são experiências, né, bem reduzidas. Essa semana também a gente viveu aí a questão do bioma Caatinga, né? Que foi a época do bioma Caatinga, que tem tudo a ver, que é nosso aqui, né? Dia 28 de abril, tem tudo a ver com que é nosso, e Caatinga, que é a cara do sertanejo, né? Como foi estampada, né? Porque, como você disseram, toda pesquisa que a gente faz já bate logo nessas questões aí, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Esses estereótipos, refletem a realidade do sertanejo contemporâneo? De forma nenhuma. Não. De forma nenhuma. Muito distante, na verdade. Mais uma vez, voltando ao espaço virtual, quando você coloca lá, por exemplo, o homem sertanejo, a imagem que você tem é de sertanejo em frente a uma casa de taipa, repleto de filhos, né? Compondo essa imagem. Dificilmente você vai ver uma imagem no meio virtual de um sertanejo próspero, né? De um sertanejo, por exemplo, em uma casa, né, com uma arquitetura moderna. Você não vai ver um sertanejo ao lado do seu meio de transporte, que não seja mais o jumento, mas sim agora um carro, né? Dificilmente você vai ter essa imagem. Então, esse sertanejo, claro que ele existe, claro que a miséria existe, claro que a pobreza existe. Vamos deixar bem claro que ninguém está aqui querendo pintar uma paisagem, uma sociedade totalmente vista pelo viés positivo, de forma nenhuma. Esse não é o nosso papel. Sim. Existe sim ainda a pobreza, existe a miséria, existe ainda a casa de taipa, existem ainda pessoas que andam de jumento, mas nós temos também que evidenciar esse outro sertão, esse outro sertanejo que é cada vez mais presente. Você, quando vai no meio rural, por exemplo, você já pontuou aqui, hoje todo mundo tem uma moto nas suas casas. Hoje muitas casas têm o seu próprio meio de transporte. Hoje as pessoas não são mais dependentes de vir apenas naquele carro, né? Até as casas mudaram. As casas mudaram, a paisagem no meio rural mudou. As pessoas não são dependentes mais de vir aqui apenas na segunda, no pau de arara. É verdade. Hoje vem o dia que quiser para resolver alguma coisa. O seu carro vem no carro com ar-condicionado, né? Que são os carros de transporte alternativo. Isso. É claro que tem pessoas que dependem ainda do pau de arara, vamos deixar bem claro isso aqui, mas a ideia é mostrar que há um outro sertão que nós precisamos evidenciar. E que para muitos aí tá lá, né? Ultrapassado ainda, né? Exatamente. Permanece, infelizmente. Maravilha, né? Vocês são professores de... Eu sou professor de geografia, também leciono sociologia na escola Nery Inácio. Sei. Ali próximo ao shopping. É estadual? É estadual. Escola estadual. A Nery Inácio. Lembrei agora, caiu aqui a ficha.
Ali, bem pertinho do shopping, né? Bem pertinho do shopping. Coisa boa. E o professor? Atualmente, eu trabalho na educação básica do estado do Ceará. Né? Eu trabalho na cidade de Jati, né? Que aqui pertinho, fica depois de São José do Belmonte, né? 100 quilômetros daqui lá. Mas trabalhei aqui em Serra Talhada, né? Por muito tempo. Moro aqui em Serra Talhada. Trabalhei na educação básica da cidade por 14 anos e atualmente sou professor na cidade de Jati, no Ceará. Onde trabalhamos em algumas escolas com os colegas, né? Compondo a área de humanas. Exatamente, trabalhamos juntos, né? Também. Coisa boa. Gente, mais uma pergunta aqui. Qual o maior desafio atual para desconstruir esses estereótipos? É contraditório, mas a internet, né? É a internet. O desafio é a internet. Eu acho que precisaria de um coletivo grandíssimo, né? Sim. Como eu já pontuei aqui, eu acredito que seria... esse é meu ponto de vista. Seria, de fato, professores, né, em sala de aula, não só professores da área de humanas, de história, todas as áreas, mas né? Todas as áreas, assim como também poetas, radialistas, pessoas que trabalham com as artes, com a educação, com a cultura políticos local. De um modo geral, também, né, de alguma forma colaborar com essa tentativa. Eu sei que não vai ser de um dia para noite. E também não é fácil, né? Não é fácil, porque desconstruir séculos de uma construção, de uma imagem cristalizada, de uma imagem, né? de uma identidade. E desconstruir intenções também, que já vem lá de cima, né? É complicado. Interesses financeiros, né? É complicado. Para que a imagem do sertanejo ou do sertão permaneça como se ainda vivesse. Como muitos querem, né? A minha parte eu vou continuar fazendo. É verdade. Fazendo há um cada bom um tempo. fazendo a sua parte, né? Exatamente. Na sala de aula, no chão da sala de aula, como nós costumamos dizer. Você leva esse assunto sempre nas escolas? Sempre. Né? É porque nós temos uma prática pedagógica que nós partimos de escalas maiores e acabamos na escala menor, na escala do local. Então não tem como você não abordar temáticas geográficas, históricas, sem que você traga para o seu espaço. Né? Seja no tempo, no espaço, você traz para o seu espaço. Quando você traz para o seu espaço, eu estou trazendo para onde? Para o sertão. É verdade. Então é inevitável não falar sobre o sertão. E nas escolas que vocês lecionam, a maioria dos estudantes, eu acho que o percentual mais da zona rural, às vezes, né? Sim. Na cidade que eu trabalho, que é Jati, né? A maior parte dos alunos são da zona rural. Da zona rural, e aí, quando eu trabalho essa temática com eles, sobre o sertão, né? O âmbito do interior, eles ficam pensativos. É mesmo, professor? Infelizmente, ainda o pessoal tem essa imagem. Inclusive, os moradores da própria cidade, eles ainda têm essa ideia, né? Alguns ainda, que o sertanejo, ele vive em atraso. Mas quando nós abordamos em sala de aula, os alunos, eles têm aquele, né? E agora me bateu o pensamento aqui, ele falou que está na casa doenta, né? Dos 40. Esses estudantes de hoje, eles não viveram, né? Muita coisa, não como viveram. A internet ainda diz que né? Eles não viveram, mas a gente viveu, né? Eu vivi, ele viveu. E esses de hoje, o bom é que vocês estão aí para levar isso, dizer, pessoal, realmente não é como falam, já foi realmente, a situação de vocês já foi piores, dos seus antepassados foi piores, mas hoje está melhorando e a gente quer mostrar que vai melhorar ainda mais, né? Isso. O Ranilson, me veio aqui rapidinho uma memória. Eu dei aula 10 anos na FIS, dava aula lá de sociologia, de filosofia. E aí nós tínhamos lá os cursos de verões nas férias. E aí um dos temas que eu abordei foi exatamente essa temática. E aí durante o encontro eu fiz essa pergunta: gente, quando se fala em sertão, que imagem vem a vocês? Aí começaram a descrever. As imagens são exatamente essas que nós falamos hoje, no ensino superior. Superior já. Ensino superior, ou seja, não é um problema que nós devemos desconstruir apenas no ensino básico, e sertão. Já em época de inteligência artificial, né, a gente vive nessas coisas ainda, né? Isso. Eu estava lembrando aqui também que um dos elementos, né, que faz parte do sertanejo, que é a casa de taipa, né? Ela é um símbolo emblemático até hoje, tanto que se torna nome de casa de restaurante, né? Eu fui no Recife mês passado e a gente foi para um restaurante que era todo feito na taipa, todo. Você pensar do começo até o final, o restaurante era todo feito na taipa, né? E o nome do restaurante, Casa de Taipa, né? Então que isso fique assim, só na lembrança, na modernidade, que hoje o sertanejo não tem. Graças a Deus, muitos já conseguiram sair da casa de taipa, né? Já tem a sua casa de alvenaria, né? Sim. E que essa seja a imagem que a gente possa passar, não é isso? Eu quero agradecer a presença dos dois, dizer que o nosso tempo é curtinho, mas eu aprendi muito, eu estava até sem saber dessa questão do dia de sertanejo hoje. Que maravilha, né? João, falar com a nossa mídia social, viu?
Viu, João? Ele tá ali concentrado, manda uma mídia social, que hoje é dia de sertanejo aí, colocar uma artezinha, viu? Pra gente também dar mais força aí. E quero agradecer a vocês, dizer que as portas estão abertas. Tony falou que vocês correm muito, né? Viajam muito, lecionam por aí e só puderam ouvir hoje no final de semana, mas venham no Sertão Notícia um dia, que é na semana, dá um jeito, que é 2 horas de programa, aí sim vocês vão poder trazer mais assuntos, mais temas ainda mais aprofundados. Foi um prazer, viu? Mas que bom que foi hoje. Com certeza, aconteceu, né? Exatamente. Que bom que aconteceu. Foi tudo tem que ter um passo inicial, né? Exatamente. Isso. E foi dado. Primeiro eu quero agradecer o espaço, né, que a rádio tem nos dado para debatermos essa temática tão importante. É necessário, é urgente, né? Assim, tenho só a agradecer mesmo e pode contar conosco, quando precisar, tá certo? Estou à disposição. E quero mandar, pode mandar, ficar à vontade, quero mandar um abraço aos meus colegas lá da Irnério Inácio, meus amigos, a minha mãe, a minha namorada, Isabelle, meu filho, Adria, que estão assistindo agora, viu? Maravilha. Estão sintonizados. Tá no YouTube também, no Instagram da rádio. Exatamente. Muito obrigado. Maravilha, um abraço, viu? Se tiver alguma coisa para concluir, pode concluir antes de ir embora. Só agradecer, né? Como o Edinaldo falou, a você, Ranilson, a Tony, né? Também. E é um espaço que sempre está disponível, né? Pra gente discutir, né? Debater ideias Tony novas. ainda que tentou na história, fazia, parava, voltava, isso. Não sei se está fazendo ainda, mas Tony também que é um apreciador de história. Ele ama muito, então é isso, muito obrigado, espero que a gente volte aqui mais vezes, né, para debater essas temáticas importantes para a comunidade local e para a sociedade como um todo, né. Um abraço, né, a toda a minha família, a minha esposa que está ouvindo também, Monique, aos meus colegas da escola, né, Moisés Bento e Jati. E é isso, um abraço. Coisa boa. E os meus alunos também, viu, gente? Da Irnério Inácio, um abraço, porque se eu não mandar esse abraço, eles vão me comer vivo.